Então, muito bom dia e sejam bem-vindos a este espaço de tertúlia. O meu nome é José Mariz e nos próximos, nem vou dizer o tempo, porque isto vai ter que ser assim orgânico. E estou sempre com um bocadinho nervoso, mas aquele nervoso bom e aquele entusiasmo. Estou muito contente de ter sido escolhido. Primeiro, a agradecer à organização e para ser escolhido por alguém que considero um grande colega, amigo e um dos meus colegas assim mais experientes e que é também role model e que tanto me inspirou na minha prática da medicina interna. Vamos assim conversar com o excelentíssimo Dr. João Araújo Correia, o excelentíssimo internista já com uma prática ou ainda com uma prática, não é já? Ainda com uma prática de 33 anos e mais algumas em cima de médico, e vamos já falar dessas histórias de médico, com uma atividade quer no Colégio da Especialidade, quer na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que foi o nosso excelso presidente, portanto, um mandato da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, dedicado também ao ensino desde os pequeninos até os mais graúdos, uma paixão também pela urgência, muitos anos dedicado 36, também a 36, e já estamos aqui a falar muito, e ao raciocínio clínico, que é a paixão. Paixão. Doutor João, a sua história de vida, de onde é que o doutor João vem? E não ainda para onde vai, que isso já vamos vendo. De onde venho, eu estou-me a referir em relação ao sítio, porque eu tive sempre muita ligação ao meu sítio, aos meus montes, ao Douro. Embora lá agora não vá muitas vezes, mas o que é certo é que está sempre na minha memória. E eu vivi lá até vir para a universidade, no Porto, e o meu grande farol, desde sempre, foi o meu avô, João de Araújo Correia, que era um daqueles clínicos gerais, enfim, que não há quase memória agora, não é? Eu lembro-me que foi uma pena não ser mantido o consultório dele, que era um extraordinário, que tinha 3 marquesas, uma delas era a marquesa ginecológica, portanto, era daqueles que via tudo, não é? Portanto, desde as senhoras até aos partos, até o que for, não é? E era conhecido como a espécie da caixa de previdência antes de haver caixa de previdência. Isto é, ele formou 5 filhos, unicamente com, digamos, os proventos da medicina, mas quem não podia pagar, não pagava. Portanto, é evidente que os que podiam pagar, pagavam. Portanto, para poder formar os 5 filhos. Mas é, digamos, essa visão da medicina total, em que eu, às vezes, pequeno, acompanhava nas visitas domiciliárias. E com aquele, digamos, quase teatro que me dá muita saudade, que é de ver a senhora e depois vinha a empregada com o álcool para lavar as mãos do médico e tornar... Tudo aquilo, eu tinha que ser médico. Bem, eu aqui tenho que parar, porque o teatro é o que... o teatro é o que se mostra. E então, vamos falar, estas cenas Sim. que tiveram uma impressão muito forte em si, grande, em que local específico é que era do Douro, essa região tão linda? Portanto, o meu avô e eu vivíamos na Régua, Okay. E, portanto, toda aquela área, portanto, o meu avô deslocava-se como fosse preciso para ir ver os doentes, não é? Portanto, um João Semana... Um João Semana a sério, daqueles João Semanas a sério. Portanto, a mim, por exemplo, quando escolhi a medicina interna, nunca me fez, quer dizer, houve sempre aquela dificuldade, ainda agora deves sentir, de dizer o que é isso de medicina interna? Ainda há alguém que pergunta, não é? O que é isso de medicina interna, não é? E eu nunca tive problema em dizer que o internista é um clínico geral dos doentes complexos do hospital. E as pessoas entendem. E eu não me importo nada a dizer que sou um clínico geral dos doentes complexos do hospital. Portanto, no fundo é como eu me defino, embora depois tenha enveredado muito para as autoimunes mas, digamos, a parte e o perfil de internista, para mim, internista é um clínico geral dos doentes complexos. Já estamos a dar aqui um salto espetacular. Sim, e vamos divagar aqui muito. Portanto, ali na Régua, passou a sua juventude, toda a sua juventude, em
Trás-os-Montes. Sim, claramente. Portanto, muito antes de haver o túnel, não é? Sim, que era difícil chegar a Vila Real agora. Muito difícil chegar a Vila Real. Portanto, na sua juventude, o que é que traz ainda em si desse tempo e do que o marcou profundamente? Há uma identidade assim do transmontano, certo? Fundamentalmente, o que eu diria é a humildade, não é? Humildade que eu acho que os internistas também devem ter. A humildade, digamos, de às vezes ficarmos assombrados com a capacidade que as pessoas têm de resistir a uma doença grave, não é? E de conseguirmos transmitir empatia a um doente, não é? Independentemente do medicamento que vamos dar. Portanto, essa humildade, essa humanidade, isso está muito presente no transmontano. E o transmontano também tem sempre a noção de que, digamos, é uma pequena coisa perante o mundo grande, não é? Portanto, e o internista também, na minha perspectiva, é sempre alguém que tem a humildade de saber que sabemos um bocadinho de imensas coisas que não sabemos, não é? E acha disso, do estoicismo, não é? do transmontano, que tem que ver os problemas como eles são, ou também há aí uma parte, queria que, se acha que aquele saber do povo, daquele que está ali, labuta na terra, e essa humildade, digamos, do conhecimento perante aquilo que é da natureza em si. Sim. E há também outro mundo assim mais fantasioso que se ouve falar de Trás-os-Montes e de todas aquelas influências da cultura popular. Eu fundamentalmente acho que realmente aquilo que me marca como transmontano, embora o duriense é um bocadinho o transmontano à saída, não é? Portanto, é o transmontano da parte fértil, não é? Portanto, da parte boa, não é da parte dura do Trás-os-Montes em cima, mas fundamentalmente a ligação com as pessoas. Aquilo que realmente me atrai mais na medicina é compreender as pessoas profundamente para além da sua doença. Portanto, E um sentido de comunidade muito isso, grande. Sim, é isso. E da entreajuda da ajuda, comunidade. sim. Então agora já vamos dar aqui, demos este saltinho. E porquê então a medicina interna? Já explicou aqui em parte. Em parte, sim. Portanto, fez o liceu na Régua. Fiz o liceu na Agora Régua. o liceu que eram os 6 anos, 7 anos. Era interessante, na altura, na Régua, íamos até ao 5º ano. Depois, o 6º e o 7º ano, tínhamos que ir para Lamego, não é? E então os da Régua iam todos para Lamego. Que eram os tropas especiais, certo? Todos à boleia. Íamos todos à boleia. Se não apanhássemos boleia, faltávamos às aulas. Portanto, mas normalmente apanhávamos sempre boleia. Não gostávamos dos de Lamego e os de Lamego não gostavam de nós, mas fundamentalmente porque nós ficávamos com as raparigas todas, porque tínhamos mais saída, não é? A Régua, os Lamegos foram sempre assim um bocadinho mais... E pronto, a gente já falava-se melhor, não é? Mas realmente foi até vir para o Porto e durante muito tempo eu ia sempre, quase todos os fins de semana, ia sempre à Régua. E fazia-me falta, ainda agora me fazem falta, os montes. Os montes do Oriente. E então veio lá dos montes e foi para o Porto. Foi para o Porto, sim. E o seu avô tinha estudado também na Escola de Medicina do Porto. Interessante, porque passados... Eu não fiz bem agora as contas, mas o que é certo é que eu acabo por ir para o ICBAS, não é? Para o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que foi exatamente onde o meu avô se formou, na antiga Escola Médica do Porto. Não é? Exatamente no mesmo sítio onde ele se formou. Ele tinha vindo para o Porto. O meu pai nasceu no Porto ainda, porque ele teve 2 filhos, enquanto já estava casado, e teve 2 filhos ainda quando estava a estudar no Porto. E digamos, essa parte também foi para mim sempre uma lição. O meu avô, quer dizer, a situação não era boa sob o ponto de vista económico. Há uma parte da minha família que é dos advogados. O meu bisavô era solicitador da parte dos advogados e depois tem a sequência de todos os advogados, e houve um grande conflito com o meu avô, não é?
Porquê? Porque ele também era um namorador inveterado, era uma figura lindíssima, porque todo cabelo branco, olhos azuis e tal, e parece que Clark realmente... Gable, não? E o que é facto é que parece que perdeu inclusivamente a própria quinta onde estava e a situação económica foi muito mal. Portanto, quando o meu avô vem para o Porto estudar, ele dá aulas, explicações de inglês e de várias coisas e tal para conseguir terminar o curso. Portanto, não é um percurso duro, não é? Portanto, de valorização pelo trabalho. E depois, curiosamente, lá está a questão da capacidade do perdão. Por isso é que o meu avô é sempre a minha ideia, que depois, mais tarde, quando vai para a régua já como médico, acaba por recolher o pai, que realmente fica numa situação complicada, mais a irmã, lá em casa, que tocava piano e tal. Eu lembro perfeitamente, era uma casa fantástica, em que se ouvia o piano da minha tia Mariana, que realmente dava aulas de piano lá em casa e tal. Portanto, aquilo era uma casa em que, digamos, coube toda a gente, não é? O meu avô, como talvez saibas, era um escritor, Sim, era aí mas trabalhava imenso do ponto de vista medicina. Portanto, ele trabalhava o dia todo e realmente ele escrevia, quando escrevia, levantava-se às 4 da manhã e escrevia de noite. Um dos livros dele chama-se Horas Mortas, precisamente porque era quando escrevia, porque o dia era todo para trabalhar então, com os doentes. Essa influência que se vai infiltrando sempre, e essas horas da noite, não é? Chega ao Porto para estudar. Foi choque, foi disruptivo, foi evolutivo em si? Como é que foi desse início da vida universitária um Porto dos anos 70? Dos anos 70. Dos anos 70 e depois do pós-25 de Abril, não é? Portanto, Claro, uma situação ainda muito é quente assim, e tal. o Scorsese devia ter vindo filmar aí o Porto, não é? Mas era uma coisa... Foi fantástico. Nós estávamos numa escola, a própria história do ICBAS, do Instituto de Ciências Biomédicas, é rocambolesca, não é? Primeiro tinha 2 patronos que eram visionários, não é? O Courinho de Andrade e o Nuno Grande, que eram 2 pessoas. Portanto, o Nuno Grande tinha vindo de Angola, o Courinho de Andrade, que realmente, digamos, era a grande figura como cientista do Santo António. Eles têm o sonho de criar uma escola diferente, uma escola, na altura, à imagem do que se pensa que seria, digamos, o pensamento dos israelitas em relação a uma escola. Isto é, uma escola em que os estudantes aprendiam por osmose, na prática, praticando e vendo doentes. Claro que muitas coisas se perderam no meio deste sonho, mas o que é facto é que quando surgiu realmente numa situação em que não foi nada fácil, não é? Não sei se tens noção disso, mas, portanto, as escolas clássicas detestavam estas ideias todas que eram disruptivas. E, portanto, nós entramos 60, depois eu sou do 2º ano, portanto, entramos mais 60, e chegados ao 3º ano, nós não sabíamos se o curso ia continuar ou se não ia continuar. E, inclusivamente, chegou-se a pensar que não andava mesmo e deu-se a oportunidade a colegas, e houve vários que foram, de se inscreverem no Hospital São João. Portanto, saírem dali e irem para o Hospital São João. Eu lembro perfeitamente, tenho Isso quase é que eram os grupos do Lamego contra os... Jesus, aquilo nas queimas das fitas era terrível. Aquilo era uma luta, mas era uma luta boa. Acabei de ficar muito amigo de todos eles. Mas, de tal maneira que eu lembro perfeitamente de que dependia a ida para o Santo António, que era o hospital escolar, da assinatura de um documento por um ministro. Eu lembro-me de estar sentado, estávamos vários, estavam as escadas cheias, em frente ao atual, ao ICBAS atual, agora está todo limpinho, mas na altura não, à espera que viesse o Nuno Grande com o Filgueiras, que era o representante do 1º ano, não é? Para ver se o ministro tinha assinado aquilo, não é? Eu lembro-me de estar ali e da explosão de alegria quando eles chegam num táxi, não é? E o Filgueiras com o Nuno Grande a assinarem o papel que tinha assinado. Portanto, foi ali que se demonstrou que o curso ia continuar.
E, portanto, Isso essas memórias são... E deu aí Sim, é uma pica pujança. do Então, caralho. nós somos mesmo... Foi como ir a Lamego. Nós, assim, não, nada nos vai nos manda abaixo, não é? Quer dizer, isso... Eu conheci o professor Nuno Grande e algo que me marcou, imagina, isto foi há 30 e tal anos, era ele já uma vetusta pessoa e tinha uma disponibilidade para falar com os mais novos que me impressionou. Sim. Porque ele, não sei, teria os seus 80 e tal, a falar com miúdos de 18 anos e sentia que eu estava com alguém... Ouvia tudo. Ele achava que nós tínhamos sempre qualquer coisa que era para aproveitar. Que era para... E o professor Corino de Andrade era alguém também assim carismático ou era o cientista... Era uma pessoa completamente diferente, não é? Porque, de certo modo, era uma pessoa mais introspectiva e tal, coisa, mas lá está, era admirável. É curioso estas memórias, uma memória bem a outra. Eu conheci o professor Corino de Andrade uma vez, vê lá como as coisas mudam. O Corino de Andrade, que era o Corino de Andrade, não é? Quer dizer, na altura ainda, portanto, reconhecido internacionalmente e tal, foi uma vez, de propósito, à Régua, ver como neurologista o meu avô. Estás a perceber? Portanto, quer dizer, porque as pessoas, em determinado nível de admiração, dão. Portanto, estás a perceber? Eu lembro perfeitamente de depois fomos almoçar às Caldas do Moledo, com o Corino de Andrade e tal, e eu pensar, tinha pai 10 anos, ou coisa que eu vai dizer assim, puxa, o meu avô deve ser muito importante para este senhor, não é? Vir aqui do Porto para ver o que... Mas vinham. Estás a perceber? Portanto, um respeito da E este respeito, para nós termos uma ideia do que é a influência do Corino de Andrade, eu, pronto, sou em parte criado em muitas terras, anos, claro, e na Póvoa de Varzim, a doença dos pezinhos, é para mim logo. Exatamente, claro. E ver em cada esquina que eu olhava, ver alguém de cadeira de rodas e de repente deixar de ver isso por um homem que descobre as causas da doença e descreve o impacto que isso tem numa... Portanto, nós tivemos aí um nobelizável, que não foi Nobel por razões, e isso, que grande marca. E vai de alguém que é um cientista, com toda a acessão da palavra, se isso marcou numa escola como a ICBAS, e que ligação acha que isso marcou para a medicina interna, entusiasmou ou não? Não, sinceramente, o Corino de Andrade, em termos dessa coisa, não. O Nuno Grande, sim, não é? O Nuno Grande, sim. Não, o que eu acho é que o Corino de Andrade é absolutamente fundamental para que a escola como tal se afirmasse, não é? Portanto, há ali uma parelha que às vezes não é reconhecida, portanto, toda a gente... Mas estamos a reconhecer agora. Toda a gente reconhece o Nuno Grande como o grande fazedor do ICBAS, mas o que é certo é que, muito provavelmente, ele era o fazedor, mas o cérebro e digamos, o que dava o sedimento para que as coisas fossem era o Corino. Portanto, esta parelha é que deu o ICBAS, não é? E então, essa parelha, portanto, o seu avô, os montes, traz os montes, estamos neste teatro do seu mundo, vir para o Porto. O Corino de Andrade e o Nuno Grande, já estamos a ver que essas duas personagens, e estamos aqui, o nosso jovem João Araújo Correia, ainda jovem. E que influências do Porto, do próprio Porto, dessa vida, porque estamos aqui o João Araújo Correia da comunidade, de Lamego, das gajas. Como é que era o Porto nestas... Era o João Araújo Correia da Régua, sempre da Régua. E pode falar aqui do futebol. Pode falar do futebol. Não, fundamentalmente, lá está, quer dizer, havia um estímulo muito gregário dos tais 60, éramos 60, eu já não me lembro muito bem, mas no São João eram para aí 300, acho que cerca de 300. Portanto, era um custo muito pequeno, ainda para mais que realmente estava a viver essa dificuldade de saber se ia dar alguma coisa ou não. E, portanto, se 60 já eram muito juntos, não é? Ainda agora nos reunimos, então as turmas eram mesmo completamente gregárias, não é?
Portanto, estávamos sempre a reunir-nos, a vivermos, inclusivamente eu pessoalmente, quer dizer, fomos viver para uma república, e a república, que, como a gente não queria, portanto, gastar muito dinheiro, e tínhamos já pago os quartos às senhoras, daquelas senhoras que não deixavam namorar nem nada, e, portanto, a gente resolveu alugar um andar. Mas depois, como tínhamos que dar um mês de entrada, aquilo ficou um bocado curto de massas e, portanto, de tal maneira que nós não tínhamos mobiliário. Portanto, não havia mobiliário. Portanto, vivíamos na Avenida da República, éramos 6, não é? Cada um em seu quarto e depois 2 na sala de jantar. E a mobília fomos roubando por onde havia. Portanto, as mesinhas de cabeceira eram 3 tijolos, não é? 3 tijolos de cada coisa. E depois tínhamos uns colchões que tínhamos arranjado, de tal maneira que o meu pai uma vez foi lá e disse: "Ó João, isto não é uma casa, é um canil." E era realmente mais um canil. Mas o que é certo é que esse canil serviu para montes de coisas que eu não posso contar aqui, não é? É isso. E também não queremos contar mais do que aquilo. E também é assim, o que se passou lá, passou-se lá, não é? Exatamente. E já É está. como Las Vegas. E então depois desta vida toda, teve uma vida académica e na comunidade que é daquelas quando se vai deitar e que dá vontade de rir, certo? Daquelas memórias. Dá muito vontade de rir. Quer dizer, realmente é das coisas que eu recordo muito e que lá está, que ficou para a vida, não é? Porque agora ainda nos continuamos a reunir com o mesmo grupo e tal, quer dizer, que realmente, pronto, há coisas que não passam, não é? E que, apesar dos cabelos brancos, a gente até quase que nem acredita, porque estamos todos impecáveis. Isto do ser que está sempre em evolução, as nossas memórias fazem parte de nós São e vamos fundamentais. pondo estas camadinhas todas em cima e parece que algumas delas ainda... Olha, sim. eu gosto da ecografia, não é? Sim. Dá um reforço acústico. É isso Ficam mesmo. com o reforço acústico. Entretanto, vamos passar aqui, porque senão ficamos aqui Claro, ficamos só no passado. no passado. E onde é que entrou aqui agora, começa a medicina interna? Já no curso... A medicina interna foi assim. Portanto, havia 2 coisas que eu gostava muito de ir. Eu não sabia muito bem o que é que havia de escolher. Era psiquiatria e medicina interna. Não sabia. E então resolvi ir a um congresso de psiquiatria. Lembro perfeitamente, um congresso de psiquiatria, na Ordem dos Médicos. Porque eu tinha medo, tinha a ideia de que os psiquiatras perdem um bocadinho a noção do limite entre o normal e o anormal. E eu tinha medo de passar para o anormal. E, portanto, fui a um congresso para ver como é que eram os psiquiatras. E até estava bastante bem impressionado. Chamava-se Adolescência e mais não sei o quê, qualquer coisa, na Ordem dos Médicos. E até estava bastante bem impressionado. O pessoal estava com um bom aspecto e tal. Ao meu lado estava um senhor de fato e mais não sei o quê e tal. Aquilo estava a correr bem. Mas depois, a meio da sessão, o senhor, que estava de fato e gravata e tal, tirou os sapatos e as meias. E eu achei que ele já tinha passado para o tal. E o doutor João Araújo, normal, não é? Não, é normal, está num congresso. Então, Então, normalíssimo. Exato. Normalíssimo. Portanto, já aqui um episódio da sua vida médica que já simula sempre que vê alguém na urgência sem sapatos e com as meias, não é? Já estamos a ver. Vi alguns, sim, sim. E entretanto, foi para a medicina interna, decidiu então, teve aí essa sua epifania, não é? Sim. Para a medicina interna. E quem eram os seus role models na altura e que o influenciaram? Sim. Portanto, porquê é que surge a medicina interna? Surge por causa... É interessante porque muitas vezes as pessoas que mais me influenciaram na vida são pessoas que eu tenho pouca afinidade, quer política, quer pessoal. E portanto, com esse distanciamento, devo dizer que claramente eu fui para a medicina interna por causa de um internista que me deu aulas e que se chamava Nelson Rocha. O doutor Nelson Rocha era um fantástico internista. Era e é. Portanto, a capacidade... E foi aí que ele
quer dizer, aquela atração que eu tenho pelo raciocínio clínico, de juntar as peças, de fazer... Foi com o Dr. Nelson Rocha que eu aprendi. E era, na altura, ele dava semiologia. Dava semiologia, mas a coisa de se juntar os sinais e os sintomas numa organização lógica, e depois, quando encontrei o método ID, mais tarde, aquilo tudo fez sentido, não é? Portanto, mas em termos da pessoa, foi claramente o Dr. E Nelson. acha que o Dr. Nelson Rocha tinha, digamos que, alguma escola, tinha essa influência, ou acha que foi... Não sei, eu não Sabe porquê que conheço eu digo isto? pessoalmente tão próximo que saiba de onde lhe vem aquilo. Eu acho que aquilo lhe era natural. Tenho muita inveja, porque ele fazia uns apontamentos, que ainda tenho alguns, em que ele definia os sinais e os sintomas, e tinha uma letra lindíssima. Eu não consigo ler a minha Mas sabe própria porquê que toco neste aspecto? Eu, nos meus tempos livres, tirei medicina em Coimbra, né? E uma sebenta, porque eu estudava, foi um médico que não conseguiu acabar o curso por problemas pessoais, na Póvoa de Varzim, e que é mais ou menos da sua geração, já não me recordo o nome dele, porque era por intermédio lá da papelaria que o meu pai tinha, os meus pais tinham, e ele deu uma sebenta do ICVAS, sim. de propedêutica, com a semiologia toda. Eu estudei, Mas às tantas era do Nelson, não? provavelmente era do Nelson Menos Rocha. o capítulo. Ele tinha um capítulo É aí que eu queria notável, tocar. que era o capítulo da neurologia. Ele tinha aquilo com a Que era letra... propedêutica, Era chamava-se. propedêutica, exatamente. Ele dava propedêutica. Já viu o que descobrimos aqui? Olha, até afinal temos Uma coisa já uma mais coisa em comum. coincidente e tal. Os meus tempos livres em Coimbra, que eu ocupei bem os meus tempos livres. Mas também não vamos contar. Não, mas também há muita coisa que sabe. E então aqui, já episódios daqui da vida médica, esta de tirar dos sapatos e das meias está top. Sim, isso. E então fez o seu internato no Santo António. Fiz o internato no Santo António. É curioso porque eu sou o mesmo do Santo António de cima a baixo. E até inclusivamente eu devo ser das poucas pessoas que teve sempre na mesma equipa de urgência, desde o internato geral. Não. Sempre. A sério, desde o internato geral até Na mesma a equipa? internato de especialidade, até especialista, até chefe de equipa de urgência, foi sempre na equipa das quartas-feiras. Sempre na equipa E com aquelas míticas comezainas, Sempre. competição. Nunca falhou. Ainda agora existem. Então, a ver, olha, nunca falhou. Sempre. E então vamos aí. Havia inveja de todas as equipas de urgência, porque realmente nós mantivemos, mesmo durante a Covid, embora o Conselho de Administração não soubesse disso, mas mantivemos sempre... Doutor João, não acha que um dos problemas que temos agora da medicina é falta de equipa? Porque andam-nos sempre a saltar e é só serviços, e esquece essa formação. Sim. Vocês dentro da vossa equipa tinham esse espírito de formativo? Fundamental. Portanto, quer dizer, eu acho que realmente neste momento falta muito esse estímulo gregário que realmente existe. Mesmo em todas as equipes há sempre tipos que são chatos e que têm as... Mas até isso a gente consegue dar a volta se realmente tivermos o tal espírito que estamos ali para uma coisa maior, que é tratar do doente, não é? Portanto, temos que resolver problemas. Aquela coisa que, por acaso, naquela equipe, que eu saiba, continua, era que, primeiro que tudo, ninguém dizia assim, esse doente, não é meu. O doente tinha que ser de alguém. Estás a perceber? E no final do dia tinha um dono, não tinha um responsável. Estás a perceber? Não havia doentes que ficavam ali sem saber de onde é que era. Isso é muitíssimo importante. E depois, lá está, quer dizer, há coisas que nós fomos perdendo da medicina interna, mas isso são outras conversas que a gente tem a ver, mas que realmente é importante. Nós temos que manter sempre a nossa capacidade generalista. Aquilo que me parece que é um problema sério da medicina atualmente é que, ao contrário de muitos do meu tempo, em que realmente nós muitas vezes fazíamos portanto, tínhamos uma preferência de uma área específica, mas continuávamos internistas inteiros, não é? E, portanto, o facto de continuarmos internistas
acho que só valorizava quando víamos doentes daquela área específica. Atualmente há uma tendência que eu acho que é muito nefasta para a especialidade, que é as pessoas, digamos, subespecializam-se e depois querem ficar aninhados naquela pequena coisa. E eu acho que isso os diminui. Portanto, aquilo que nos dá o upgrade em relação ao subespecialista de raiz é que realmente nós somos competentes naquilo, mas continuamos internistas. E perder isso acho que é Então, terrível. a sua carreira na medicina interna, e repara, Santo António foi sempre Sim. uma escola. Do que acha de identitário ficou de si do Santo António e que, no bom sentido da palavra, vos torna, vos, como esse gregário, no bom sentido da palavra, porque depois há aquelas coisas de tribos, esquecendo isso, de identitário de ser internista no Hospital de Santo António? Ser internista no Santo António, assim como ser internista em Matosinhos, por exemplo, ser internista em Guimarães, é fundamentalmente a maneira como a medicina interna se coloca em relação aos doentes, de uma maneira geral. Os doentes são nossos, até ao fim. As subespecialidades que não renegamos, chamamos quando precisamos, em relação a uma coisa, dão a sua opinião, mas o doente continua a ser nosso. Quem define o plano é o internista. Isto é a marca da medicina interna do Santo António. Sempre foi assim. Espero que não se perca. A outra coisa que realmente eu acho é que realmente nós, no Santo António, em relação às outras, portanto, à possibilidade dos mais novos contactarem com o diretor de serviço, com o chefe de serviço, nós sempre nos pautamos porque é possível. Portanto, não temos degraus impossíveis. Eu lembro-me de uma vez ter ido fazer um estágio num grande hospital, que não vou dizer qual era, e que para se falar com o chefe de serviço não era possível. A gente tinha que falar com o degrau abaixo e que depois, porque as pessoas estavam... Nós não. Nós estava normalmente, a porta está sempre aberta. E com o seu orientador de formação? Por exemplo, com o Carlos Vasconcelos, a gente tinha, e não tinha problema nenhum. No seu tempo, o tutor, o orientador de formação, era uma figura sempre presente ou alteravam de orientador de formação no... Não, o orientador de formação era presente. E há uma das coisas que eu, enquanto fui diretor de serviço, mantive sempre. Como sabes, o orientador de formação é, portanto, uma atribuição do diretor de serviço, que nomeia. E eu sempre fiz isso um misto, não é? Portanto, eu acho que quem ia para a medicina interna, de certo modo, poderia ir a pensar num determinado exemplo. E, portanto, eu deixava que houvesse uma semana de namoro entre o interno que andava, dentro da limitação de que não podiam ter mais do que 3 internos, o interno escolhia o orientador de formação. Ok. E depois... Com a limitação de não podia ter mais não do que poder 3. ter mais do que 3, as unidades tinham que estar equilibradas, portanto havia limitações. Por nota que eles podiam fazer essa coisa, mas dava uma possibilidade de que houvesse ali O uma... Dr. João, qual foi o seu orientador? O meu orientador de formação foi o Dr. Barbosa Leão, que foi uma pessoa que me influenciou imenso, nomeadamente numa coisa que quase era ausente da medicina interna antes. Uma era, digamos, a apetência que ele tinha e que me transmitiu a mim. Eu fiz centenas de biópsias hepáticas, fiz dezenas de biópsias renais, adorava meter drenos em coisas, o que houvesse para meter dreno e tal. Portanto, esta capacidade interventiva do internista, sem necessitar que viesse o subespecialista fazer aquela coisa, e que eu achei, agora tenho as minhas dúvidas, de que a ecografia, por exemplo, seria mais um passo para tornar a autonomização da capacidade diagnóstica do internista. Isso foi das coisas que realmente ele me transmitiu. A outra coisa que ele me transmitiu foi a importância do ambulatório na medicina.
ninguém ligava à medicina. Ninguém ligava à consulta externa. Ninguém. Aliás... Interessante. Era muito hospitalar, enfermaria. Enfermaria. De tal maneira que realmente eu até era interno, eu lembro perfeitamente, ter este pensamento, dizer assim, ora bem, esta malta, quer dizer, porque havia especialistas que eu não percebia muito bem o que é que eles faziam. O que é que faziam, de facto? Porque não faziam consulta externa. Pouco internamento. E, portanto, praticamente eles andavam para lá estagiar. Eu disse assim, bem, isto realmente, uma pessoa chega a especialista e não faz nada. Não aconteceu isso. Mas o que é facto é que realmente, e já agora lembro-me de uma situação com um diretor de serviço que eu tive, em que realmente eu já tinha muito o bichinho da consulta externa, e sempre adorei a consulta externa. Acho que a consulta externa, para além de ser um desenvolvimento natural da medicina, é a medicina muito mais real, é o doente muito mais real. E, portanto, a relação que eu estabeleço com os doentes são mesmo meus doentes, não é? Agora, alguns começam a morrer e tudo, é uma chatice, mas uma coisa que uma vez tive uma discussão grande com um diretor de serviço, foi um diretor de serviço numa reunião, começou a dizer de cátedra, isto é coisa, é consulta, isto não vale nada, andam lá uma tal, isto é consulta, pá, andam doentes que não deviam andar, isto, aquilo, andam tal, mais não sei o quê. E eu pedi a palavra e disse, doutor, desculpe, mas o doutor não faz consulta há quantos anos? Esta pergunta chateou bastante. E então, eu estou a ver, o Dr. Jorge Araújo Correia não tem medo do confronto. Não, nunca tive. Dá muita importância ao relacional. Sim. E gosta, e até gosta até de estar a trabalhar com pessoas que até são diferentes. Eu acho que temos um amigo em comum, o Dr. Jorge Teixeira. Eu sei o quanto vocês tivemos e quanto grandes amigos são. Claramente. Espetacular. Sim. E também dessa escola do confronto. Acho que a gente ganha muito com os diferentes. Percebo perfeitamente. Desde que tenham valor, não é? E agora vamos dar o salto, porque isto, olha, eu estou aqui entusiasmado, ficávamos as autoimunes, porque o Dr. João Araújo Correia é uma referência nas doenças autoimunes, um dos grupos que mais produção científica clínica deu na medicina portuguesa e que depois, lá está, o generalismo, mas gosta também de se especializar numa área. E que foi nem digo. Fundamentalmente é a doença de Behçet. Sim. Mas a doença de Behçet, portanto, na altura, a doença de Behçet era assim um bocado gozada, porque era assim uma doencita, não é? Era uma doencita autoimune, não era assim? Pronto. O que é facto é que realmente também tem uma história. É engraçado como é que vem a doença de Behçet. O Dr. Barbosa Leão tinha um grande amigo que era oftalmologista. E, como sabes, cerca de 50% das uveites têm uma causa secundária. E então, esse grande amigo pediu ao Dr. Barbosa Leão que lhe passasse a ver os doentes que tinham uveites crónicas recidivantes para ver se eles tinham alguma doença, não é? E ele era o meu chefe de consulta, portanto, eu estava com ele na consulta e tal. Portanto, os primeiros 22 Behçets eram Behçets com uveite. E, portanto, começou aí a maior série portuguesa de doença de Behçet, neste momento são 330. Não é? Portanto, se nós nos dedicarmos e se formos, digamos, metódicos para juntar as coisas até não são tão raras como isso existem. Depois comecei a ver que havia realmente doentes com as uveites, os neurobehçets e tal, coisas complicadas. Mas também lá está, comecei a valorizar aquilo que os médicos muitas vezes não valorizam, porque não é neles, não é? Quer dizer, até há um ditado que eu não vou aqui dizer, porque não é muito bonito, mas na prática, aquela coisa de isso só são aftas e tal, que se for nos outros, não é? Sim, mas aquilo que ia dizer que também toca lá. Também exato. E, portanto, o que acontece é que mesmo esses, realmente, e é tão fácil tratá-los, esses, a maior parte deles, os mucocutâneos,
O que é facto é que eles quase que encontram o céu. Têm uma vida desgraçada enquanto não lhes ligam para a porcaria das aftas, não é? E o que é facto é que muitos estão lá comigo. E pronto. Já, estas ligações todas atrás dos montes, a comunidade, o gregário, a humildade com o povo, as aftas, o que ninguém liga, não é? Os descamisados da vida. Descamisados, é isso. É uma doença de um bocado descamisada também. E ainda vamos trabalhar em conjunto por causa da venulite na femoral. Sim, exatamente. Isso também dá jeito. E entretanto agora, nós estamos agora na parte final, hobbies. Os hobbies o meu hobby fundamental. Há um hobby que eu deixei de fazer porque não arranjo. Eu cheguei a ir a campeonatos de xadrez e tal. O meu filho chegou a jogar comigo, mas depois eu esqueci-me que uma pessoa tem que deixar ganhar o outro, não é? E portanto, depois nunca mais quis jogar comigo. Portanto, perdi um bocado esse hobby. Portanto, o meu grande hobby, e não é um hobby, é uma necessidade de escrever. Eu às vezes, quando sou muito chateado, eu tenho que escrever, quanto mais não seja um artigo, que é uma espécie de catarse. E depois fico muito mais calmo. É melhor que um Xanax, fazer um artigo. E então, é esse mundo que nós médicos estamos muito no nosso mundo, nós somos uns Dons Quixotes. Sim. Esse tempo no mundo dos livros e de um mundo que nós estamos a ver outras coisas que queremos a melhoria da saúde da comunidade, vemos os descamisados e queremos dar uma boa camisa, etc. Da literatura, isso é uma paixão sua? É que talvez não dedique o tempo necessário para que do artigo passe ao livro. Claro, grande, mas daí que palavras, que letras da literatura portuguesa, do seu avô, tem muito daí de Trás-os-Montes? Ou... Tenho muito por acaso, isso parece um bocado. Que é para voltar, estamos agora a voltar outra vez. Mas vale a pena ler o meu avô. Nomeadamente os contos são fantásticos. Há uma coisa que realmente ele tinha que é extraordinária, que é a capacidade de síntese. A capacidade de, em 2, 3 páginas, contar uma história toda, do princípio ao fim, em que tu consegues imaginar aquilo que nos está para além das 3 páginas. Não é? Mas consegues fazer uma história clínica literária. Completa, não é? Portanto, nesse aspecto, sim. E, portanto, eu gostava de ter mais tempo para fazer uma coisa diferente. Sabe, isso gosto muito. Estavas a perguntar quais são as minhas coisas. Portanto, eu gosto muito da literatura sul-americana, não é? Portanto, Gabriel Garcia Marques. O realismo fantástico. Sim, está a ver? O realismo fantástico, que eu ia buscar um bocadinho. Sim. Eu topei que havia aí uma coisa do real e do fantástico, o quixotesco. É um bocadinho. Coisas assim que são um bocado chocantes, mas que a mim me entusiasmam. Fantástico. E então depois, agora, terminar, vão ser 2 coisas. A relação com a SPMI, que histórias é que tem com a SPMI e a sua parte associativista dentro da Sociedade Portuguesa da Medicina Interna? Olha, por acaso, ainda bem que fazes essa pergunta. Primeiro de tudo, queria dar os parabéns por esta... Está a ser bom, não está? Está a ser muito agradável. Mas quando me convidaram, eu achei logo que era uma grande ideia. Primeiro, pelo menos para mim, que gostava de contar algumas coisas que talvez as pessoas gostem de saber. Por exemplo, quando eu vim para a Medicina Interna, no 3º ano da Medicina Interna, foi a altura do primeiro congresso do Renascimento da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, em Coimbra. O congresso do Dr. Armando Porto, que marca o renascimento da Medicina Interna. E então, eu com o Dr. Soares de Sousa, que era o meu diretor de serviço, resolvi, Dr. Soares de Sousa, já que vai haver este congresso, se eu levasse um póster. Sim, senhor, um póster, muito bem. Então, o que é que quero levar? Olha, queria levar um póster, que eu tenho aqui 3 casos e tal, 3 casos de discrasias de células plasmáticas. E ele adorava. É engraçado, o Dr. Soares de Sousa, que era um homem fantástico, muito culto, e que também foi presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, tinha a paixão pelo mieloma múltiplo. E morreu com mieloma múltiplo. Coisas da vida. E então, era na altura em que se faziam os pósteres, em que a gente colava aquilo tudo e depois enrolava, aquilo dava um trabalheira desgraçado e tal. E cheguei a Coimbra com aquilo debaixo do braço para ir pôr.
E então perguntei no secretariado, pronto, se pôr o póster e tal, portanto, julguei que era assim um sítio fixe e tal. E não era lá uma coisa nos fundos. Então, e ao menos tem umas taxas, viram-se à rasca para me arranjar as taxas. E, portanto, aquilo era paupérrimo. Paupérrimo. E estavam para aí, sei lá, 200 pessoas, 250 pessoas no Congresso. E eu olhei para aquilo e disse, esta especialidade não vai a lado nenhum se não crescer a sociedade. Esta sociedade tem que crescer. Portanto, há duas coisas que eu me vou empenhar. Uma é que é na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna para tentar, isto tem que crescer. Se não houver mais prestígio na sociedade, se não fizermos um congresso de jeito, isto não vai lá. A outra coisa é o colégio. O colégio de especialidade tem que se tornar conhecido. E, portanto, foram as duas linhas que, no fundo, nortearam a minha vida. Portanto, foi a falta de taxas que foi uma epifania para o Dr. João. Um bocado, e ver aquela pobreza daquela coisa, porque eu já tinha visto outras notícias de outros congressos da cardiologia, e eu fiquei aterrado por estar numa especialidade tão pobrezinha, estás a perceber? Que nem taxas tinha, não é? Quer dizer, e isso foi uma epifania. Acho que foi muito importante. Às vezes vale a pena não ter taxa. Então é assim, que visão de futuro, que caminhos, que ideias agora para valorizar a medicina interna? Eu acho que a medicina interna não é fácil, porque eu acho que realmente há uma mudança geracional daquilo que é importante. Mas eu acho que aquilo que nos distingue, de facto, e que fez com que nós crescêssemos, porque eu acho, sinceramente, que há um crescimento e que neste momento estamos numa fase em que estamos a decrescer. E é preciso analisar porque é que estamos a decrescer. Há coisas que nos são externas. Estamos a decrescer, por exemplo, porque continuamos a ter, desde há mais de 30 anos, a porcaria das urgências, da forma como temos, em que nós temos que tomar conta de uma coisa que é ingovernável. Portanto, enquanto realmente continuarem 40% dos doentes agudos, não urgentes, a virem à urgência, aquilo é ingovernável. E os doentes não têm culpa de não terem alternativa e terem que ir ali. Portanto, não podemos culpar os doentes de irem ali. Mas também não podemos, isto ainda da parte externa, dizer que há uma triagem porque há uma linha telefónica. Uma linha telefónica não é uma triagem médica. E, portanto, isto tem que ser dito claramente. Os internistas que estão ali estão cansados e, portanto, toda a gente se quer ir embora. Portanto, é uma coisa que faz com que a atratividade da medicina interna se perca, não é? Portanto, no fundo, em detrimento, e há aqui um conflito em relação àquilo que precisa a população. A população continua a precisar que os internistas estejam ali na urgência, porque não têm culpa de irem aos magotes lá. Mas os internistas estão fartos de lá estar com aquele mundo, não é? A outra coisa que eu acho que é perigosa e que devíamos de fazer a inversão é a tal coisa que eu há bocadinho te falava. Eu acho que aquilo que nos torna importantes, de facto, é que, independentemente de nos diferenciarmos, nós não podemos perder a característica generalista. Se perdermos a característica generalista, não vale a pena isso a nós existirmos. Portanto, aquilo que nos torna maiores é sermos generalistas e sermos mais qualquer coisa. E mais numa área tão computurizada como a inteligência artificial. Exatamente. Que vai bater... Exatamente. A outra coisa fundamental é a tal minha paixão. E devo-te dizer que realmente essa é a parte que eu estou convencido que a inteligência artificial não vai alterar. Portanto, aquilo que é passar do doente até à lista de problemas, que no fundo é o trabalho do raciocínio clínico, esse é a parte em que a IA não consegue fazer. E, quanto a mim, não conseguirá fazer. E não consegue fazer não é só porque o ser humano é maior, é porque uma IA não é um ser humano. Portanto, este é um ser humano. Portanto, não consegue distinguir o que é joio e o trigo. Claro, porque não é um ser humano. Mas depois da lista de problemas, a IA até pode ser uma grande ajuda. Obviamente. Enorme ajuda, não é? Concordo consigo. Chegar ao diagnóstico. Portanto, é isso. Tão bom, tão bom. Internista com orgulho. Agora, uma mensagenzinha, nem que seja assim, vamos beber um copo. Sim. Para os mais novos. Para os mais novos, eu diria mesmo isto. É que realmente, pronto, aqui me veem, provavelmente
não sou exemplo para nenhum de vós, as vossas aspirações são diferentes, mas não há dúvida nenhuma que eu vos posso dizer de que agora continuo a ser internista, não quereria ser nunca outra coisa, mas também vos digo que não se pode vir para internista a pensar nas palmas dos outros, que nunca vamos ter. É uma coisa que é uma atitude narcísica, em que nós, vale a pena estarmos aqui e sentirmos-nos bem como somos, mas não por estarmos à espera dos aplausos dos outros, mas porque nós gostamos mesmo de nos dar aos doentes e conseguir as coisas, porque nós gostamos de ser assim, estás a perceber? Portanto, à partida, não devem vir para a medicina interna quem realmente tenha outras aspirações e, fundamentalmente, devem vir para a medicina interna com a noção da humildade, de que realmente nós sempre sabemos só uma pequena parte do muito que falta saber e só nos conseguimos defender se tivermos as capacidades com o raciocínio clínico de fazermos bem a tabuada para podermos estudar os doentes e conseguirmos sobreviver à nossa própria insegurança. Tão bom. Ótimo. Doutor João.